cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quantos nos visitam nesta noite? Eu vou pedir que você, após eu anunciar o que quero lhe dar, você levante a mão. Nós temos aqui uma lembrança. Todos os domingos nós damos uma pequena lembrança aos nossos visitantes que nos visitam pela primeira vez, ou você que nunca esteve aqui. Levante sua mão até nossos voluntários lhe entregar esta lembrança. Tem algo aqui dentro, parece que tem algo doce também. Se você não quiser, me dê, que eu gosto. E no final do culto, o nosso convite é para você visitar a nossa sala do lounge. É uma sala preparada para bater um papo enquanto você toma um suco, um café, toma um lanche lá. O pessoal quer apenas lhe conhecer melhor, saber seu nome e as suas impressões aqui da nossa reunião, ok? Todos já receberam? Se você não recebeu, levante sua mão, um voluntário chegará aí até você. Eu não sei se todos estão vendo, sentindo esse surto de gripe que está acontecendo, mas parece que eu peguei de novo. E tem uma gripe rondando aí, se cuide. Por isso vou falar um pouco hoje contido, para poupar a garganta. Mas gostaria que você abrisse em Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre um ambiente chamado também de lugar secreto. Mateus, capítulo 6, vamos ler os 5 e o 7. Você pode acompanhar também aí no telão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Pai, nesta noite, nós queremos entender um pouco melhor da simplicidade, ao mesmo tempo da profundidade da oração, Pai, através desse texto que lemos, e que o Teu Espírito possa nos conduzir e organizar nossos corações e nossas mentes para receber essa verdade, em nome de Jesus, amém. Jesus falou isso enquanto estava fazendo o que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Uma grande multidão estava ouvindo Jesus e ele começa a falar sobre princípios e valores do reino de Deus. Ele começa a estabelecer várias normas de vida, várias normas e éticas da vida cristã, e entre elas, depois de falar de esmolas, falar sobre generosidade, Jesus passa a falar então da oração. E ele começa já falando disso, tratando da hipocrisia que envolve esse tema. Havia um grupo no tempo de Jesus chamado fariseus. Os fariseus eram líderes religiosos desta seita chamada os fariseus. Eles também atuavam ali dentro da política, mas os fariseus, eles dominavam as sinagogas no tempo de Jesus. Havia o templo de Salomão, dominado pelos sacerdotes, os saduceus, e havia as sinagogas, que eram reuniões menores, eram lugares, às vezes,
casas que eram usadas para essas pequenas reuniões que eles chamavam de sinagogas. Esses fariseus eram extremamente religiosos. Eles eram pessoas que viviam da religiosidade e ensinavam a religiosidade, ou seja, eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo. Eles ensinavam princípios, valores, preceitos da religião, tudo baseado no Velho Testamento, mas não viviam de nenhuma maneira aquilo que pregavam. E Jesus, nesse momento, utiliza o que ele via, o exemplo dos fariseus, para falar da oração. E ele diz assim: cuidado com o que os fariseus fazem. Ele diz no 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, os fariseus. Porque os fariseus, ao orar, eles iam para o meio da praça, eles iam para a esquina das ruas, as esquinas das ruas, e começavam a orar em voz alta. Eles mudavam até a voz para orar. Eu não sei se você já viu isso acontecer no nosso tempo. Acontece. Como diz o pastor Firmino, não aqui, lá acontece isso. As pessoas, quando vão orar, mudam a voz e dizem assim: oh Senhor, aleluia. Aí começa a falar com Deus assim. Não sabe quem é Deus, não entendeu o que é oração, não entendeu que Deus é uma pessoa, não entendeu que Deus é uma pessoa que tem sentimentos e emoções, uma pessoa só que não é do nosso mesmo nível, mas é alguém, é um ser. Você, quando liga para alguém, você fala assim? Quando você vai entrar em contato com alguém ou mandar um áudio para uma pessoa através do WhatsApp, você muda a sua voz, você fala de um jeito assim que não é você falando, não é com a naturalidade que você se expressa com outras pessoas. Os fariseus eram assim. Eles oravam nas praças, no meio da rua, eles clamavam em voz alta a Deus, eles faziam orações maravilhosas, orações assim que Jesus denuncia e diz que eles já receberam aquilo que queriam. E o que queriam? Independente do que diziam a Deus, eles queriam apenas ser vistos. Eles queriam que as pessoas os observassem e pensassem: como essa pessoa é uma pessoa de oração, como esse homem ou essa mulher é alguém temente a Deus, tem uma vida de oração, é alguém assim de um nível de oração lá mesmo, lá muito acima do meu. É disso que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus começa denunciando a hipocrisia. Existem pessoas que elas querem apenas transparecer que têm uma vida de oração, mas não têm. Elas querem que as pessoas vejam, pensem. Seu prazer é apenas que as pessoas pensem que elas são espirituais, como os fariseus. Essas pessoas querem apenas serem vistas, admiradas pelos outros. Não terão nenhuma recompensa do Senhor. Não terão nada do Senhor. Por quê? Porque a oração feita pelos fariseus, e Jesus denuncia como uma oração hipócrita, ela não foi direcionada a Deus. Ela não foi colocada de fato para Deus. A oração que os fariseus faziam era para eles mesmos e para as pessoas daqui. Não foi direcionada a Deus. Não havia uma conexão da pessoa que estava orando com Deus. Não havia aquela ligação naquele momento da oração. Era apenas uma peça teatral. E que isso nos mostra que nós, eu e você, nós podemos orar, nós podemos falar com Deus sem estar falando com Ele. Nós podemos fazer uma oração e não ser dirigida a Deus. É como você pegar o seu telefone e começar a falar, e começar a dizer alguma coisa, elaborar um texto ali, começar a expressar aquilo, sem ter discado o número de ninguém, sem ter se conectado com ninguém. Essa é a situação que Jesus traz em primeiro lugar sobre a oração. A oração, ela é falar com alguém, ela tem que ser dirigida a alguém. Falar é dirigir-se a outra pessoa.
E os fariseus, eles oravam se dirigindo às pessoas que os estavam vendo, que os estavam assistindo, que os estavam admirando pelo nível, pela beleza, pela oratória da oração. Mas então, como orar? Jesus ensina como orar. E é tão simples, tão simples. E às vezes, por pensarmos que há uma complexidade na oração, por acharmos que orar é você ter aquela vida de oração que, se você, como diziam os puritanos do passado, eu li um livro do Leonard Ravenhill, ele dizia que se uma pessoa não orar 1 hora por dia, essa pessoa nem crente é. E quando você, no nosso tempo hoje, lê isso, você fica pensando, então eu não sou crente, porque eu não oro 1 hora todos os dias. E existem princípios e valores que nós recebemos sobre a oração que não fazem parte do ensino de Jesus. Não era exatamente aquilo que Jesus estava dizendo. Como orar então? Versículo 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, 3 fatores são mencionados por Jesus acerca da oração. Ele diz: você precisa primeiro entrar no teu aposento. Entrar no teu aposento. Depois que entrar no teu quarto, em outras traduções, precisa fechar a porta. E terceiro, ele diz: direcione a oração ao Pai. Muito simples, não é verdade? 3 direções de Jesus. Para orar, você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com o Pai. Direcionar a oração ao Pai. O que é entrar no quarto? Isso não é literal? Pode ser, mas não é. Não é que você não possa orar no seu quarto, claro que pode. Mas quando falamos assim, lemos o texto, nós pensamos assim: a única forma de orar, então, para eu ter uma vida de oração, é eu entrar no meu quarto, fechar a chave na porta. Não é isso, irmãos. Veja onde era o quarto de Jesus. Mateus 14 e 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Onde Jesus estava orando? No quarto de uma casa? Não, ele não tinha uma casa. Ele não tinha uma casa. Ele disse aos seus discípulos: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Portanto, ele não tinha um quarto. Jesus subia ao monte para orar. Lucas 3, 21. Diz assim: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aqui mais uma vez Jesus estava a céu aberto, na ocasião do seu batismo, ali nas margens do rio Jordão, onde foi batizado, e a palavra diz que ele começou a orar, a falar com o Pai, e o céu se abriu sobre eles ali. E ainda Lucas 6,12 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus não estava se referindo a um local específico quando ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e se dirige ao Pai. Jesus estava falando de algo maior do que isso. Ele não estava se referindo a um local onde você pode conversar com Deus, mas em qualquer lugar onde você possa estar a sós com Deus. Qualquer lugar onde você possa estar a sós com Deus. E isso pode ser feito em um momento em que você estiver sozinho, em que você se afaste das pessoas, como ele fez. Ele se afastou dos discípulos e foi orar. Ele se afastava das pessoas e ia orar, mas também há momentos em que ele fazia isso junto com outras pessoas. Quando ele chamou os discípulos para orarem junto com ele, e quando ele estava aqui no batismo orando com todos ali presentes. Jesus não estava dizendo você só pode orar dentro do seu quarto, ele estava dizendo qualquer lugar que você possa estar a sós com Deus. E o que é estar a sós com Deus?
é você se ligar a Ele. É você, muitas vezes, estando numa multidão, você ligar o seu coração a Ele. É você discar o número de Deus, se me entende? É você fazer a conexão com Deus e falar com Ele. Pode estar dentro do seu carro, dirigindo, indo para o trabalho. Pode estar na sua moto, indo para o trabalho. Pode estar na condução, pode estar a pé, pode estar dentro do banheiro, tomando banho, nu. Existem igrejas, antigamente, é claro, hoje não é mais assim, mas as pessoas diziam que se você estivesse nu, quando Jesus voltar, você não iria. Eu imagino gente, sei lá, né, tomando banho vestido com medo disso. Mas Jesus não está admirado do seu corpo ou daquilo que Ele construiu em você. Jesus, Ele está interessado no teu coração. O Pai que vê em secreto, Ele olha o coração, não aquilo que está aparente. Por exemplo, irmãos, eu gosto de orar no banheiro, ponto, acabou. Pastor, não gosto, problema seu, eu gosto, amém? Eu gosto de orar em outro quarto, amém, faça isso. Eu gosto de orar no banheiro quando estou tomando banho. E olha, Deus fala muito comigo no banheiro. Aliás, eu tenho um mistério com o banheiro, porque quando eu perdi meu filho, eu chorava muito no banheiro. E acho que foi ali que começou essa identificação com aquele local para orar a Deus. Qualquer lugar onde você possa se conectar a Deus, e pode ser qualquer lugar mesmo, é o lugar que Jesus está se referindo, quando Ele diz, entra no teu quarto. Esse quarto não é um local específico, esse quarto é o ambiente onde você está diante de Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo véu que se rasgou quando Ele derramou o seu sangue, você tem livre acesso. Esse é o lugar, o trono da graça de Deus é o quarto. Não é o ambiente onde você está, é aonde Deus habita. O quarto, no meu entender aqui, é o local onde Deus está assentado no seu trono e você entra lá pelo sangue de Jesus quando você se dirige a Ele. Amém? Você faz isso? Você ora assim? Eu quero lhe dizer uma coisa. Se você não tem uma vida de oração, porque você achava que tinha que orar 1 hora por dia, todos os dias. Irmãos, eu conheço gente que ora assim, e são pessoas abençoadíssimas. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, essa é a verdade. Mas não somos religiosos a ponto de dizer que só fala com Deus quem fala com Ele 1 hora. Não. Você precisa despertar a sua vida de oração por princípios simples. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você teve necessidade, o teu coração se angustiou, o teu filho saiu de casa, você fala com Deus e diz, Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre ele, traga-o de volta em plena segurança. Isso é falar com Deus. Não precisa fazer uma coisa imensa, um preâmbulo, uma introdução para falar com Deus, não. Ele está com os ouvidos atentos a você, para ouvir o teu clamor. Entra no teu quarto, precisa entrar, agora depois que entra, Jesus diz assim, fecha a porta. Eu não sei quantos aqui têm essa experiência, mas quando você se propõe a orar, tudo parece que acontece naquele momento, para que você não ore. Tudo parece que fica com uma urgência que na realidade não tem, para que você não ore. A sua mente começa a ser bombardeada com um turbilhão de pensamentos, de lembranças, de compromissos, de coisas que você tem que fazer naquele momento que você separou para orar. Tem essa experiência? Levante a mão, você que sente isso. É assim, irmãos. Orar é ligar a tua mente e o teu coração a Deus, é se dirigir de fato a Ele, porque eu não sei se você gosta de ler, eu lia muito no passado, e por isso eu gosto de ler a Bíblia, mas eu lia muitos romances da Abril Cultural, isso é uma coisa de 25 anos, 30 anos, best-sellers que eram traduzidos para o português, e a Abril vendia esses livros.
E às vezes acontece de você estar lendo um livro e você lê uma página inteira, lê o outro verso da página inteira, sem estar lendo, sem saber o que leu, sem lembrar do que leu, porque de fato você não estava lendo. Você leu, mas não compreendeu, você não estava conectado ao texto. Tem essa experiência? Quando vai ler a Bíblia também é assim. Lê tudo, mas não leu. A mente estava em outro lugar. Jesus, quando fala, fecha a porta do quarto, Ele está dizendo, trabalha a tua mente até que ela consiga romper a barreira de todas essas coisas que são mandadas para você não orar. Não é fácil. Não é fácil. Como disse, coisas legítimas vêm à mente, compromissos. Eu tenho que levantar porque o feijão está no fogo, eu tenho que sair porque... um monte de coisas. E quando você vai orar com o telefone do lado, então, aí o WhatsApp, ele é usado diretamente pelo diabo para não deixar orar, se as notificações estiverem ativadas. Fecha a porta da tua mente, para que você, depois que transpor esses empecilhos, você de fato esteja ligado a Deus, de fato esteja conectado a Deus. Dá trabalho, é um trabalho, mas essa é a orientação de Jesus. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Você precisa ordenar a sua mente a não dar atenção às distrações. Impeça, trabalhe a sua mente para impedir todos os pensamentos que virão naquele momento. E você vai ver que é uma guerra, é uma luta, é uma batalha que nós podemos vencer. Todo tipo de distrações são usadas para que você não ore. Mas fechar a porta também, às vezes, é o orgulho que nos impede de orar. Às vezes é a autossuficiência. Achamos que não precisamos de Deus, ou achamos que Deus não está interessado naquele assunto específico que está nos levando a orar. Às vezes é a prepotência, eu mesmo posso resolver. E às vezes, irmãos, é simplesmente a falta de fé. Eu não vou orar porque eu não creio, eu não acredito. Eu não sinto que Deus está me ouvindo, portanto não creio que Ele vai fazer alguma coisa. Precisa fechar a porta da incredulidade, para que Ele não entre, para que essa incredulidade não atrapalhe a tua oração. Então, quando você fecha a porta, quando você consegue estar na presença de Deus, quando você fecha a porta, você entra no trono, entra na sala onde Deus habita. Quem está assentado ali naquele trono? Quem é que está assentado? Porque é nesse lugar que nós entramos na oração. O apóstolo Paulo nos informa isso. Nós entramos diante do trono da graça de Deus quando oramos. Quem está sentado nesse trono? É o Pai. Por isso Jesus diz no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai. Jesus poderia ter dito outra coisa, porque quando você imagina o trono onde Deus está, se você ler Apocalipse, na descrição ali da Nova Jerusalém, você vai ver a revelação de como é a habitação de Deus e onde o seu trono está, que é de onde Ele reina sobre tudo. Há uma descrição perfeita ali. João recebeu essa revelação. Há um mar de vidro. Um mar de vidro é um espelho de água muito grande e o trono de Deus está no meio desse mar de vidro. Por que há um espelho de água? Para que todos que se aproximem do trono de Deus tenham os pés lavados. Ao redor do trono de Deus existem serafins. Que são serafins? São anjos de fogo. Anjos de fogo estão envolvendo o trono de Deus aonde Ele está.
Isso é descrito lá em Isaías e é descrito também em Apocalipse. Esses anjos de fogo, eles mostram que nada entra, nada ultrapassa de fora até o trono de Deus se não for purificado pelo fogo. Então, quando nós vemos essa descrição, e nós entendemos que orar é estar diante desse Deus, diante desse trono, Jesus poderia ter dito assim: quando orares, se dirija ao Criador dos céus e da terra. Ele poderia dizer: quando orares, se dirija ao Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele poderia dizer: se dirija ao Deus invisível, ao juiz de todos, porque Deus é tudo isso. Ele poderia ter dito: se dirija ao Deus Todo-Poderoso, que há de julgar vivos e mortos. Ele poderia ter dito isso. Mas Jesus diz: quando orares, se dirija ao teu Pai. Há uma diferença. Há uma diferença. Feliz daquele que ainda tem um pai para conversar. Eu lamento, sinto muito por aqueles que não tiveram um pai para conversar, dialogar, saber a sua opinião, simplesmente contar alguma coisa. Eu lamento muito. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que você, apesar do pai que teve ou do pai que não teve, você tem um pai. Você tem um pai a quem você pode se dirigir. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele criou todas as coisas, sim. Ele é juiz, reto juiz, sim. Mas Ele é teu pai. E quando nós oramos, o conselho de Jesus é: fale como se você estivesse falando com o teu pai. Se dirija a Ele como pai, porque é assim que Deus nos vê. É assim que Deus vê você. Apesar de toda a sua grandeza, da sua glória, quando você se dirige a Ele em oração, Ele olha para você e te vê filho. Ele te vê como o seu filho, comprado pelo sangue de Jesus. E isso nós precisamos consertar essa expectativa e essa perspectiva. Lá em Romanos 8:15, está escrito assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, é uma expressão que quer dizer paizinho. É uma expressão que quer dizer como um filho chamando o seu pai com amor e com carinho. Como aqui no Nordeste as pessoas dizem como? Papai? Não, painho. Painho. Já pensou? Você entrar diante do trono da graça de Deus. Não precisa lavar os pés, porque você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Por isso que está aberto. Toda essa sofisticada maneira de impedir que haja contaminação não é para você, porque você já foi purificado pelo sangue de Jesus. Já foi. Se você prestar atenção no que lê, e quando lê Apocalipse, você vai ver que a Nova Jerusalém virá para governar, vão estar ali toda a terra. E é para aqueles, não para nós, porque somos lavados, purificados pelo sangue de Cristo. Você, quando se dirige ao Pai, você passa direto pelos serafins, senta no colo de Deus, beija o rosto dele. Amém? É isso que Jesus fez por nós. Então, quando você for orar, se lembre, você não está falando com qualquer um, você está falando com o painho, paizinho. Se dirija a ele assim: paizinho, painho, tem um negócio para te falar. E aí você diz, e aí você abre o coração. Essas orações para inglês ver, para os outros ver, isso não vale nada, Deus não está ouvindo isso. E, infelizmente está, essa é a verdade, mas Ele não vai responder isso, Ele não vai atender isso, Ele não vai perder tempo com isso. Sabe lá no Velho Testamento, em
nos 10 mandamentos, existe um que é assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas às vezes não compreendem o que é isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguns pensam, é jurar pelo nome de Deus. Pode ser também uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Não é jurar e não de fato assumir aquele compromisso. Mas eu imagino, pensamento meu, que tomar o nome do Senhor em vão é mencionar o nome dEle sem estar falando com Ele. Entende? É você chamar por Ele, dizer o nome dEle, mas não estar se dirigindo a Ele. Entende? É como se eu estivesse aqui e dissesse: Alisson. Aí Alisson olha para mim e fica esperando que eu vá dizer alguma coisa, não é? Chamou o nome, a pessoa fica atenta e fica esperando o que vem depois. É como se eu dissesse: Lucas, mas nem estivesse olhando para o Lucas e não tivesse nada a dizer para ele, porque de fato eu estou dizendo o nome dele, mas eu não quero dizer nada a ele. É como nós fazemos quando a gente, culturalmente, em muitas situações, a gente clama por Deus. Ai, meu Deus, Jesus, meu Pai, né? Quando a gente diz isso, está pensando nele? Está falando com ele? Discou o número dele? Não. É cultural. É só cultural. Você, às vezes, chama por ele, é claro, eu estou aqui colocando Deus como se fosse um homem que pudesse ser enganado com isso, mas chama por ele olha para você e diz: o que é, meu filho? E percebe que você não está falando com ele. Você não tem nada para dizer para ele. Isso para mim também é uma das formas de tomar o nome de Deus em vão. Então, meu querido, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Pai. Nós fomos adotados, nós recebemos o Espírito de adoção. O Espírito de Deus nos fez nascer de novo e nós somos filhos. Por isso nós podemos clamar a Ele e dizer: Paizinho. E Jesus, ensinando a orar, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e se dirige a Ele. Fala o nome dEle, chama Ele de Pai e fala com Ele. Fala com Ele. Diz o que está no teu coração. Diz o que você quer. Peça a Ele. Mateus 7, para concluir. Como disse, economizar a garganta. O louvor já pode subir. Mateus 7, versículos 7 a 11. Mateus 7, 7 a 11. Jesus, continuando o seu ensino, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Você crê nisso? É Jesus que está dizendo. Ele ensina sobre orar, ele ensina a entrar diante do trono da graça de Deus. Ele diz para você se dirigir a Ele como um pai, e Ele diz: se você pedir, Ele vai dar. Ele diz: buscai e achareis. Porque muitas vezes pedimos a Deus e não temos aquilo que pedimos, porque pedimos, mas não buscamos. Quer um exemplo? Alguém está precisando de um emprego, uma colocação. Está dizendo a Deus: Pai, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma colocação, eu preciso que o Senhor abra uma porta. Mas não sai de casa, não coloca um currículo, não fica buscando as empresas para se oferecer como alguém que deseja trabalhar ali e receber por isso. Aí ora a Deus, mas não tem porquê, porque pediu, mas não buscou. E quando busca e encontra, ele diz assim: tem que bater na porta.
Às vezes a porta, ela não está aberta ainda, você precisa fazer com que ela se abra. O que eu entendo com isso? Bom, usando o exemplo do emprego, se qualifique melhor, estude mais, faça um curso de, sei lá, o quê? Aquilo que identifica com você, para você não chegar diante das pessoas e dizer assim, o que é que você sabe fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa é nada, irmãos. Ninguém contrata alguém para fazer qualquer coisa. Até contrata, mas o salário não vale a pena. Não é verdade? Não vale a pena. Quem faz qualquer coisa recebe salário de quem faz qualquer coisa. Se qualifique, eu digo muito isso aos meus filhos, aprendam a fazer aquilo que nem todos sabem fazer, para você se colocar no mercado de trabalho, porque você terá valor, você será mais valorizado, do que chegar e dizer qualquer coisa. Precisa pedir, precisa buscar e precisa bater na porta. E Jesus segue e diz assim, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E aí olha só, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Você tem um pai que te ama, um pai que está disposto a lhe dar tudo o que for bom para você, um pai que não vai deixar você fazer o que você quer, que não vai dar tudo o que você pedir, como um pai humano, não é verdade? Tenho certeza aqui que vocês que estão criando filhos pequenos, já criaram, sabem que a índole de uma criança é pedir coisas que não são boas para ela, é fazer coisas que podem lhe prejudicar. Uma criança, ela olha para o pai e para a mãe, se aproxima da tomada de energia, e ela vai lá e põe o dedo assim, aí a mãe diz, não, aí ele olha para ela e continua, ela diz não, e ele continua olhando para ela e colocando o dedo lá, não é assim? Deus é pai assim. Ele diz não, Ele não vai dar tudo o que nós pedimos, porque pode ser que muitas coisas que nós pedimos não é para o nosso bem, mas Ele vai lhe dar tudo aquilo que estiver dentro da sua perfeita, agradável vontade para você. Amém? Fique de pé. Pois sua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo
sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, e Abba, agora eu posso dizer tudo, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Talvez você esteja pensando, mas eu não me sinto filho. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou filho. Eu não acredito que sou filho. Eu quero te dizer hoje que a palavra de Deus diz que você, ao receber Jesus como Senhor, Salvador, você nasce de novo e é transformado, é lhe dado o direito de ser chamado de filho de Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Você pode fazer isso agora. E não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente. Deus olha em secreto, e aquilo que Ele vê em secreto, Ele recompensa. Por isso eu quero te dizer, você que nunca entregou tua vida a Jesus, portanto não crê que é filho de Deus, faça isso agora nesse momento. Você só precisa agora entrar nesse lugar secreto, precisa se dirigir a Ele e dizer, Pai, eu te peço a partir de hoje, entra na minha vida, porque eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e a partir de hoje eu quero ter um Pai a quem eu possa recorrer em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em qualquer lugar, a qualquer hora, todas as vezes que eu sentir necessidade, em que eu estiver aflito, eu quero olhar para o teu trono de graça e dizer, Pai, eu preciso do Senhor, e o Senhor vai ouvir, o Senhor vai se levantar, o Senhor vai ouvir a tua oração e vai responder a tua oração. Então receba Jesus hoje como Senhor da tua vida, e você que já é um filho de Deus e tem certeza disso, desenvolva uma vida de oração, desenvolva uma vida de oração nesses parâmetros simples. Se você não tem uma vida de oração de horas e horas orando, simplesmente a partir de hoje comece a clamar a Deus, mesmo que seja para dizer, Pai, muito obrigado porque eu acordei hoje, porque eu dormi ontem, acordei hoje em paz e segurança, e eu sei que és tu na minha vida. Clame ao Senhor e agradeça por toda a dádiva que vem do céu. Agradeça a Deus pelo prato de comida que vem à tua mesa. Diga a Ele, Senhor, muito obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado por essa porta aberta. Você tem muito a agradecer a esse Pai e muito a pedir. Então comece a fazer isso a partir de hoje. Entra no lugar secreto, entra nesse trono de graça. Você tem acesso, você tem direito, foi lhe dado esse direito. E chega lá e diz, Paizinho, eu estou aflito, eu estou angustiado, aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo, e eu quero saber a tua direção, o que eu devo fazer. E Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar, Ele vai te responder, porque Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. Sou filho, o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Jesus.
Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Aleluia. Paizinho, aqui estão os teus filhos, Senhor. E muitos precisam de algo específico do Senhor, mas nunca disseram, nunca oraram, nunca entraram diante do teu trono de graça e disseram: Paizinho, eu tenho necessidade disso. Eu quero te pedir hoje, papai, que o Senhor sonde o coração de cada um aqui, de cada um, Senhor, sonda o profundo do coração de cada um aqui hoje. E eu te peço, como sacerdote desse lugar, que o Senhor, segundo a tua palavra, conceda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Assim eu te peço sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos em paz, que Deus nos abençoe. Está encerrado o culto.